gravando, né? Que você vai disponibilizar lá. Pronto. Deixar gravado. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu sou o professor Lincoln. A gente começa mais uma atividade, né, do quarto seminário de Descolonialidades, é o quarto AIA do Grupo de Pesquisa Baobá, do IFBA. Esse ano o seminário está com o tema Vozes Ancestrais, Memória e Manutenção da Vida. Memória, Manutenção da Vida e Circularidade de Saberes. Tá? Hoje a gente está com a professora Eliane Costa, da Unilab, professora Flaviana Oliveira, que é coordenadora do curso de matemática do Campus Eunápolis, da licenciatura em matemática do Campus Eunápolis. A professora Flaviana vai fazer a mediação hoje. Tá? Professora Flaviana, então, fique à vontade. Tá? A sala é nossa. Olha, eu vou só ciceronear a professora Eliane aqui, viu? Muita responsabilidade. Obrigada pelo convite. Vou apresentar a professora Eliane, gente, que veio hoje conversar com a gente sobre um tema tão importante que a gente tem nos nossos currículos e a gente precisa se apropriar desses conhecimentos, porque a gente não pode ficar de fora disso, né? Então, a professora Eliane Costa Santos, ela é docente da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ela é coordenadora do GEPEN, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Etnomatemática, vice-coordenadora do NEABI, Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, membro do GEPEN da USP, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e professora convidada do mestrado da ULAM. Agora, Eliane, você tem que me ajudar. Universidade Lued Anconde. De Angola. Anconde, Lued Anconde. Professora Eliane, é muito bom para a gente poder recebê-la aqui na nossa sala, né? No nosso campus. Hoje estamos nesse modelo diferente, mas a gente está no nosso campus, então seja bem-vinda. A nossa casa é a sua casa e Obrigada. Somos todos ouvidos. Então, obrigada. E eu quero iniciar, antes de saudar a vocês e agradecer, saudar as energias que nos movem, pedir licença a elas para que a gente tenha uma noite tranquila, uma noite que prometa para nós, pelo menos, perspectivas de a gente ter bons andamentos, né? Eu gostaria muito de agradecer a você, Lincoln, a você, Flaviana, ao Getúlio, e aí, dessa forma, agradeço todo o Grupo Baobá, que eu passo a ter um prazer muito grande do GEPEN poder, em algum momento, estar dialogando com o Grupo Baobá, e dizer que é um prazer muito grande poder estar nesse quarto AIA, né? Falar nesse por certo é falar um pouquinho de mim, tá? É falar um pouquinho desse meu lugar de onde estou e de onde me desloco para pesquisar, tá? Então, portanto, eu vou trazer, inicialmente, eu falo de Eduardo Oliveira, que ele traz. Como não criar mundos se o mundo que nos cerca é muito pouco? Como não reinaugurar a vida? Como não tecer os fios se de si ele por si só tece? De que modo seria possível não ser tocado por aquilo que me toca? Não ser movida por aquilo que me move? Não me emocionar por aquilo que me comove? Como não acreditar se acredito? Como não ver se vejo? Como não atuar se ajo? Então, é nesse sentido que eu tenho a certeza que a gente tem uma fala de uma mulher africana diaspórica, que é soteropolitana, que é licenciada em matemática e mestrando em educação matemática, e que nesse doutorado dela, ela pesquisa em etnomatemática, cultura africana, cultura afro-brasileira, com a especificidade das quilombolas, tá? Uma docente da Unilab, como você bem trouxe, Flaviana, mas também uma professora que é convidada pelo mestrado da ULAM, que é a Lued Anconde, e que, portanto, tenho muito, muito, muito aprendido por esse meu caminhar, tá? Essa nossa fala de hoje, essa nossa conversa, eu, por certo, não vou estar trazendo falares meus, mas sim
falares que são bebidos a partir da teoria da etnomatemática de Ambrósio, da etnomatemática e cultura africana de Paulo Guedes, da cultura sona de Angola de Jorge Veloso, da etnomatemática e literacia matemática de Arthur Pauer, dos fractais e trançados de cabelo de Glória Guilmer, da etnomatemática e trançado dos cabelos de Luane Bento, da etnomatemática e o teatro de Cabo Verde, de Maria Conceição França, de etnomatemática e cultura negra, de Vanísio Silva, de química e africanidades, de Bárbara Carini, da etnomatemática e cultura africana e afro-brasileira, de Augusto Ford, da afro-etnomatemática de Henrique Cunha, da boamática, né, que é o que eu tenho atualmente bebido, com a orientação de Vanessa Balbino, da etnomatemática e cultura africana, que é de Valdirene Rosa, da cultura arquitetônica, de Valdirene Rosa, da etnomatemática na zona rural, de Getúlio Rocha, da história da matemática, de Cristiane Cope, dos jogos africanos, de Simone Almeida, e também eu bebo de alguns decoloniais da América Latina, tá? Do filósofo argentino Henrique Dussel, do sociólogo peruano Aníbal Quijano, do semiólogo e teórico argentino Walter Miolo, do sociólogo porto-riquense, acho que esqueci o nome, mas tá, de Ramon, que é Ramon, que é porto-riquense, então, da norte-americana Catherine Walsh, do filósofo Nelson Maldonado Torres, e do antropólogo Arthur Escobar, tá? Entre outros que a gente, né, vai dialogando, tá? Portanto, essa tessitura dialógica, ela resulta de uma reflexão que vem se construindo de outros contextos, na auditiva, dentro e fora da academia. Vem de pensar em cientistas, em matemáticos, em químicos, em físicos, mas também vem desses filósofos, e também de filósofos africanos como Apateba, Frantz Fanon, Paul Gilroy, tá? Então, a gente dialoga a partir de um conjunto de conhecimentos e saberes que não é construído só dentro da academia, e também não é construído de um tempo apenas que é dentro desse período agora, né? Assim, construir esse pensamento é algo que vem sendo dentro de uma praxis que eu vivencio, acho que desde a década de 90, tá? Então, para isso, a gente vai pensar para a gente pensar em decolonialidade e pensar na etnomatemática, a gente vai conversar um pouquinho sobre colonização, sobre descolonização, sobre colonialidade, sobre decolonialidade, para então a gente conseguir chegar a essa importância da etnomatemática na decolonialidade, tá? Isso porque, pensando na colonização, o século XVIII, enquanto o período do iluminismo, né, Europa como sendo o centro do mundo, esse período, portanto, distingue a concepção de superior ou inferior, mais racionais e menos racionais, mais civilizados e os primitivos, né, civilizados e não civilizados, né, ou civilizados e primitivos, os modernos e os tradicionais, e nesse sentido, há um encobrimento, né? Nessa época desse descobrimento, então, há um encobrimento dos valores do outro, né? Porque nessa época as Américas são descobertas, né? Descobertas, que elas não são descobertas, na verdade, elas são encobertas, por causa da construção desse ego europeu, esse ego europeu que se sentia descobridor, colonizador, superior, diante de um outro que sabemos que não foi descoberto, mas sim encoberto. E encoberto quanto si mesmo, e construído quanto o outro, né? Então, a Europa é confrontada com o outro, que está na África e nas Américas, né? A Europa, tal, o superior é o um, e qualquer um outro está nas Américas e em África, né? Esse sentido é que traz para a gente a relação de pensar que a colonização, ela se dá a partir desse ego de descobridor, né? Então, a colonização, ela se dá, mas a colonização, ela é um período, ela passa por um
um período demarcado. Mas acaba esse período demarcado. Aí é o que eu digo que vem outras relações bem mais fortes, né? Não sei se bem mais forte, não sei, não dá, nem é bom comparar, tá? Mas vem outras relações, que tem o colonialismo e a colonialidade. O colonialismo denota uma relação política e econômica dessa dominação colonial, dessa dominação que é de um povo ou nação sobre o outro, né? E a colonialidade, ela se refere a um padrão de poder que não se limita às relações normais de exploração ou dominação do período colonial. Então, essa percepção de colonialismo e de colonialidade, ela se dá por dimensões que é de constituição apenas dentro de valores que são demarcados que inferioriza o outro, né? Então, o colonialismo pode ser visto como um processo de constituição de uma estrutura de poder, e a colonialidade, ela sobrevive ao colonialismo e se reproduz em uma tripla dimensão, que é a dimensão do poder, que são as relações políticas, a dimensão do saber, que refere-se às epistemologias, e a dimensão do ser, que são as relações intersubjetivas, a identidade, as estimas, tá? E é dentro dessa relação de saber, que se refere às epistemologias, que a gente vai estar tendo um diálogo, mas entendendo que nenhuma dessas dimensões, ela se dá independente, né? Elas trabalham intercruzadas, né? Então, a dimensão do poder, ou seja, essas relações que são políticas, elas também dialogam com as relações epistemológicas, porque o nosso currículo, com certeza, é uma dimensão epistemológica vinda do poder, tá? E a nossa forma de aceitação ou não aceitação desse currículo que nos é imposto nas escolas, e inclusive nas universidades, e que nós, enquanto professores, também demandamos ele trabalha as identidades dos seres, né? Ele trabalha as estimas, ele trabalha as intersubjetividades, e se dá quando a gente nega, inclusive, um valor em detrimento ao outro. Se dá quando a gente nega um conhecimento em detrimento ao outro. Se dá quando a gente reafirma a todo tempo que esse saber existente é um saber de uma única matemática, é um saber de uma única ciência. Então, quando a gente reafirma isso, a gente não está apenas dentro dessa colonialidade do ser. Eu vou ter que... Com licença aqui, tá? Porque minha amiga está entrando. Sim. Então, ela não se reafirma apenas dentro de uma colonialidade, tá? De uma dimensão. Ela se reafirma a partir da intersecção delas três, né? Do poder, do saber e do ser. E isso é que provoca, inclusive, essa e nessa provocação de opressão e negação, desvaloriza a cultura e a produção não ocidental, né? E a produção eurocêntrica, ela vai estar sempre influenciada como uma produção única de conhecimento único, e o que não é eurocêntrico, o que não está dentro dessa ciência, ela não serve quanto uma ciência com conhecimento para todos, né? Ela passa a ser apenas um saber, no qual ele distingue saber de ciência, né? Nesse sentido, que para nós é muito importante... Nesse sentido, que para nós é muito importante a gente decolonizar essa ciência, né? Que Hanno diz para a gente que, inicialmente, se faz necessário a gente decolonizar as ciências para, em seguida, ser possível uma comunicação intercultural, um intercâmbio de experiência e de significações, para que possa formar uma base dessa racionalidade nova. Não dá para a gente pensar em uma racionalidade nova, né? Negando, inclusive, essa modernidade, se a gente não busca decolonizar essas ciências, né? As ciências que se sente dura, que se sente única, que se aparta, né? Que se aparta
as ciências matemáticas das ciências humanas, as ciências exatas das ciências humanas. Não dá para a gente continuar nesse processo se a gente quer ter uma outra forma de racionalidade. Não, porque a gente vai continuar com a mesma forma de racionalidade. Se a gente não compreender e respeitar as outras ciências, né? Se a gente não compreender e pensar que a gente precisa, para que a gente possa decolonizar, para que a gente possa ter uma outra forma de ser e conviver numa sociedade equânime, a gente precisa reconstruir histórias silenciadas, a gente precisa reconstruir subjetividades reprimidas, a gente precisa, inclusive, ter reconstrução de linguagens outras, né? Reconhecer esses conhecimentos subalternizados pela ideia da totalidade que é definida pela racionalidade moderna, né? Então, se a gente não tem esse relação, esse pensamento, que é o pensamento decolonial, se a gente não consegue perceber que há uma necessidade de uma relação outra que seja equânime, com certeza a gente vai continuar, mesmo que discutindo outros valores, discutindo um outro olhar para a etnomatemática, para as etnociências, continuar discutindo isso, mas isso é essa teoria, tá? A gente não vai conseguir colocar na prática, porque a gente, aqui dentro do nosso pensamento, a gente ainda tem essa matemática como única, a gente tem até essa matemática como para poucos, tá? E aí, nesse sentido, é que o pensamento decolonial, ele aponta uma necessidade de a gente estar ciente de que as disciplinas acadêmicas e as instituições, no geral, elas são redes de poder hegemônico. Os conhecimentos que são produzidos por elas, e particularmente a forma de fazer esse conhecimento, é reprodutor das mesmas relações de poder. Portanto, a gente precisa buscar uma genealogia que não seja fundamentada exclusivamente no eurocentrismo. A gente precisa recorrer a categorias e discursos que são explicitados, que emergem nas histórias dos povos ameríndios e africanos. E quando eu trago isso, é porque essa preocupação, ela se dá com a colonização, com a colonialidade, ela se dá, mas ela não é formada e construída até hoje a partir apenas de quem nos colonizou. A perspectiva da colonialidade, ela já abrange, já ultrapassa a relação da europeia, da eurocêntrica, e ela já consegue ter vários, que eu digo, são filhos legítimos, tá? ou filhos bastardos dessa colonização, né? E aí ela abrange muitas outros nós. Ela nos toca sem que a gente esteja percebendo. Portanto, a gente tem que, nós, professores, precisamos perceber como é que a gente pensa essa forma que lidamos com os nossos estudantes e como é que os estudantes pensam, como é que eles vão lidar com os estudantes que vão ser os estudantes dele, né? Então, como estou falando para estudante de formação, essa precisa ser a preocupação, né? A gente pensar que nós, professores e professoras, formamos crianças brancas, crianças negras, crianças indígenas, para pensar o branco, para pensar o negro e para pensar o indígena de uma determinada forma, tá? A gente cria conceitos que são consciente e inconscientemente marcados e que pode ser o que vai estar deformando essas relações. E a gente bem entende que a escola tem um lugar determinante nessa construção do imaginário, né? Que a escola, ela nos faz, muitas das vezes, criar monstros para os nossos estudantes, porque ela nos dá um limite de pensamento e a gente não consegue ultrapassar esse limite, né? Então, foi nesse sentido que eu, tentando quebrar esse sentido, tentando quebrar essas relações que são negadas, que a educação matemática, na perspectiva de tornar os conhecimentos da matemática mais acessíveis aos estudantes, ela surge no século XIX. E aqui no Brasil, na década de 50, já tem uma discussão sobre essa educação matemática, tá?
mas só se consolida mesmo em 88 com a fundação do SBEM, né, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Já a etnomatemática, ela se consolida mais na década de 70, quando o Biratan de Ambrosio traz etnomatemática e discute ela com base, tendo essa etno, não de etnia, né? Ele começa a discutir essa etnomatemática, e aí, se esse pensar de uma outra forma, onde essa matemática seja mais acessível, começa a ser discutida, tá? Então, é lógico que não é assim, né? Não é tão fácil essa relação, né? A gente precisa, nós, enquanto professores, nós, enquanto estudantes, nós, enquanto informação para ser professores, precisamos pensar se realmente queremos construir uma sociedade equânime. E, nesse sentido, é necessário a gente compreender qual o papel que cada estrutura socioeconômica desempenha na reprodução do racismo, nessa reprodução dessa colonialidade, na reprodução das distinções e das desigualdades, a fim de a gente buscar estratégia para esse enfrentamento, né? Nesse cenário, esse combate a essa desigualdade na educação, ela é essencial. E, para tanto, a gente precisa efetivamente pensar em uma educação que seja antirracista. Para a gente pensar numa decolonialidade de saber, a gente precisa pensar em uma sociedade equânime. A gente precisa pensar em uma educação que seja antirracista. A gente precisa pensar no outro que não tenha menos conhecimento e menos saberes do que o um, tá? E aí, nesse sentido, é que a gente não pensa apenas em descolonizar, tá? Porque eu trago o descolonizar como a forma que se tem de denúncia, tá? De denunciar. E a de decolonizar como as ações efetivas dessa denúncia, tá? Então, Luiz Fernando, que é um professor da PUC do Rio, ele traz que decolonizar significa, então, no campo da educação, uma praxis baseada na insurgência educativa propositiva, portanto, não somente denunciativa. E por isso o termo de e não 10, onde o 10 é esse termo que surge e representa a criação, construção de novas condições sociais e políticas de pensamento, mas ela não vai para a ação. Tá? Então, nesse momento, a proposta é da gente ver ações para essa descolonização, sabe? Para a gente pensar, a gente descolonizou já, a gente continua descolonizando, tá? A gente continua denunciando, a gente continua falando de outras praxes. Agora, a gente precisa também pensar em uma decolonização, uma decolonialidade, que se dá a partir dessas ações que a gente tem de construir outras pedagogias, tá? Além dessa hegemônica, da gente pensar em outros saberes, em outros fazeres, e a gente pensar que a gente precisa ter um respeito a essas outras culturas, né? A gente precisa ter um respeito às culturas existentes nos ambientes que a gente está lidando, tá? Então, a etnomatemática, ela se contrapõe a essa colonialidade quando, desde o pré-colonialismo, né, quando no pré-colonialismo, que é século XV ao século XIX, as manifestações culturais tradicionais eram dadas como absurdas, exóticas e supersticiosas, e hoje a etnomatemática ela vem trazendo para essas manifestações culturais uma outra ação, um outro olhar, né? Um olhar de respeito a todas as culturas. Ela busca, a partir da decolonialidade, o reconhecimento de outros valores, de outras ciências, busca discutir a interseccionalidade dos saberes, de todos os povos, de reconhecer esse racismo epistêmico e estrutural, de reconhecer que o racismo tem um caráter estrutural e sistêmico, e a desigualdade entre brancos e negros na sociedade brasileira é inquestionável e persiste e fragiliza, inclusive, o nosso currículo, porque
ele não demarca para nós conhecimento outro, que não são de apenas um grupo, tá? Então, é como o Gabriela Monaga nos traz, né? Que só a própria educação é capaz de desconstruir os monstros que ela criou, né? E construir novos indivíduos que valorizem e convivam com a diferença. Porque a construção curricular das escolas, e aí, quando eu falo das escolas, eu falo de nós, enquanto também das instituições universitárias, ela favorece a manutenção dessa desigualdade. Ela, muito pouco, né, como o Baobá tem buscado nas discussões, inclusive quando o AIA, já nessa 4ª edição, ela traz para a gente temas que todo o tempo a gente vê que é uma desconstrução desse conhecimento hegemônico, tá? É uma quebra de epistemes. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar nesses símbolos e signos, que não é simplesmente abordar conteúdo que faz com que quebre epistemes. É preciso que a gente aborde conteúdo e que a gente faça o outro pensar acerca disso, tá? Que sem uma avaliação acerca de nossos propósitos, sem uma avaliação acerca de como é que estamos construindo essa cidade e estamos construindo essa sala de aula, por certo, e a gente não vai conseguir mudar essa estrutura, né? Então, com esse propósito que a gente faz dialogar com essas ticas dessas matemas de uma etnia, ou das várias etnias, né? Que vocês com certeza já sabem, porque na semana passada o professor que estava aqui tentando lembrar o nome do professor que é o indígena, trouxe muito bem essa conceituação, né, dessas ticas que são as técnicas, formas e maneiras. Foi Juan. Oi? Como é o nome dele? Foi Juan. Juan, pois é. Juan, na semana passada, trouxe para nós muito bem essa conceituação, né, dessas ticas, dessas matemas, de uma etnia, né? Que essas ticas são as técnicas, formas e maneiras. A matema são a forma de calcular, de problematizar, né? E as etnias são as diversas culturas, tá? E como essa tica de matema de uma etnia, ela foi criada justamente para que a gente tivesse a oportunidade de ter discussão de outros valores, de outros pensares. Então, é lógico que é preciso que a gente incorpore essas ticas de matema no nosso currículo e reconheça, né, quem somos enquanto profissionais da educação, entendendo que nossos componentes em sala de aula deveriam ser um meio de tornar a vida mais humana, mais equa, e que tenha um maior sentido. E, para tanto, a gente vale refletir os nossos papéis, né? Vale refletir esse papel enquanto estudante, vale refletir nosso papel enquanto profissionais da educação, que estamos formando outros profissionais também, tá? E conseguir dialogar para que pense que, pelo menos etnomatemática de De Ambrosio, tendo como base De Ambrosio, o etno não é de etnia, tá? Ele é muita de etnia, ele vem da cultura, tá? Portanto, ele envolve a matemática desenvolvida por determinadas etnias de comunidades indígenas, quilombolas, africanas, mas também, além dessas etnias de comunidades indígenas, quilombola e africana, ela desenvolve a matemática do pedreiro, das trançadeiras de cabelo, das zongueiras, das cozinheiras, dos marceneiros, do jogador de futebol. E também não nega a matemática eurocêntrica. Ela tem a matemática eurocêntrica enquanto uma etnomatemática, que é essa matemática escolar, né? Essa educação escolar que a gente tem, tá? Que essa matemática, para nós, ela não é etnomatemática. Então, não precisa gente negar nenhuma, não. É a gente trabalhar com todas, colocando, inclusive, que não há uma única forma de pensar, não há uma única forma de ser, não há uma única forma de saber. Porque quando a gente tem uma única forma de pensar, de saber e de ser, a gente acaba negando o conhecimento do outro, tá? Então, é essa preocupação que a gente tem. De Ambrosio, ele traz que conhecer e assimilar a cultura do dominador se torna positivo desde que as raízes do dominado sejam fortes. Então, na educação matemática, a etnomatemática pode fortalecer essas raízes. E se ela pode fortalecer essas raízes, a gente não vai precisar negar
nenhuma outra raiz. A gente vai estar com a nossa fortalecida e a gente vai continuar ouvindo o outro. Eu recordo muito que ele trazia um exemplo de quão importante era a gente aprender inglês, tá? Mas isso não implica que a gente ia esquecer o português. A gente ia continuar falando português. Mas a gente precisava aprender inglês para a gente ler outros textos, para a gente ler conhecer outros autores. E dessa mesma forma se faz quando a gente pensa na matemática, nas diversas matemáticas. Eu preciso conhecer as diversas matemáticas, eu preciso conhecer outros valores, eu preciso conhecer outras bases, que não seja apenas a base 10, ou pelo menos reconhecer que existem outras bases que não seja apenas a base 10, que há outros povos que pensam com outras bases. Preciso reconhecer e entender que as pessoas têm as suas especificidades e, portanto, elas não precisam, de jeito e hipótese alguma, enxergar no mesmo tempo e ver tudo no mesmo tempo. Então, às vezes, a gente nega o conhecimento do outro porque a gente desconhece esse conhecimento do outro. Mas se a gente tem como dialogar acerca desse conhecimento do outro, a gente pode começar a pensar e a enxergar, né? E aí, eu vou estar fazendo de algumas leituras para vocês acerca de etnomatemática, né? Eu bebo muito de De Ambrosio, como eu falei, né? Então, etnomatemática é o elo entre a tradição e a modernidade, onde eu gosto muito que ele fala das tendências da educação matemática, também o arte ou técnica de explicar ou conhecer é um outro que eu muito uso. Paulo Guedes, etnomatemática, reflexões sobre matemática e diversidade cultural. Ele tem esse livro em PDF, tá? E alguns trabalhos também que eu posso estar indicando para vocês, como a dissertação de Carlos Mucuta, que é um estudante angolano, né, da ULAM, que ele defendeu agora um trabalho muito interessante, fala sobre o Zongo, que é a unidade de medida do povo Choque, né? O povo Choque é um povo de origem do troco banto, né? É a origem da parte do Saara, e ele traz para a gente as medidas que não são convencionais, né, para nós, né? E, no entanto, quando eu vejo ele falar dessas medidas não convencionais do povo Choque, eu vejo que aí ele traz uma bacia, né, para pesar, para medir feijão, ele traz uma lata para medir para arroz, e aí eu penso que se eu for na feira daqui de São Joaquim, em Salvador, eu também vou ver essas medidas, tá? Então, as culturas, elas se entrelaçam, né? Então, elas podem dialogar entre elas. Também, eu indico para vocês lerem a minha tese, que é Para Além dos Números, e até dezembro ela vai estar sendo transformada em livro. Então, Para Além dos Números, né? África e Africanidade na Formação Contínua de Professores. Ele faz um enfoque da etnomatemática para uma reorientação educacional, eu acho que é interessante também. Também tem um artigo que eu faço com a professora Conceição França, e que ela fala sobre o jogo Mancala, como é que esse jogo, a relação desse jogo na sala de aula dos estudantes dela, e que eu também acho que é um outro também interessante. Também tem a Estica da Matema de um Povo Africano, um exercício para a sala de aula brasileira, que fala é um artigo que eu trago, foi de 2008, né, da Revista Latino-Americana de Etnomatemática, e que eu acho que é interessante, porque ele mostra ali outras contagens, e que também acho que é interessante. E por aí a gente vai começando a conversar. E obrigada. Obrigada, Lio. Pessoal, boa noite a todos. Eu acho que eu nem dei boa noite, fiquei tão emocionada de estar aqui com a Eliane, nem falei boa noite direito com as pessoas.
É importante demais ouvir sua fala, porque reforça tudo aquilo que a gente vem tratando ao longo do curso, mas você tem uma propriedade muito grande, então uma pessoa que com essa propriedade pode reforçar o que a gente fala e nos ensinar muito, né? Obrigado por todas as suas indicações. O Nico está colocando até os links aqui, viu, pessoal? Anotem tudo aí para vocês fazerem as leituras. Sim, A gente sim. tem uma turma grande aqui que vai fazer ENAD esse ano, e as tendências de Opa, que educação ótimo. matemática estão lá na É, portaria com questões, né, que vão cair para eles no exame. sim, sim, sim. Você sabe Eu que queria... dessas tendências de educação matemática, a etno é apenas uma das tendências, né? Então, modelagem é uma outra tendência que no ENAD, eu acho que eu estou apostando, sabia? Estou apostando que E modelagem vai assim, estar. e a gente conversando sobre as tendências, Eliane, a gente vê como que a etnomatemática e a história da matemática, elas andam juntas, né? Quando você fala da gente conhecer as outras matemáticas, a gente precisa conhecer a história da matemática, que a história da matemática não é feita só na Europa, né? Sim, sim, Se a sim, gente sim, não sim. conhece a história, a gente não respeita, a gente não se apropria, né? Como você bem disse. É. Eu queria deixar aberto aqui para o pessoal, quem quiser fazer perguntas. A professora Eliane, aproveita que ela está aqui. Lincoln está colocando todos os links aqui. Que Pessoal te bom. dando os parabéns, Eliane. Lio, você falou sobre as fontes que você bebe, aí eu queria te perguntar o que acontece quando a gente fala de matemática africana, a gente fala muito de Mancala, né, dos jogos, mas eu queria também que você pudesse falar sobre as outras matemáticas que o continente africano tem a oferecer, porque acaba que a gente fica muito presa a Mancala e Sim. parece que é só isso que tem para oferecer, e não é, né? Você falou aí das Não, não. trançadeiras, fale um pouquinho mais para a gente dos Ó, tecidos. a gente tem Luane Bento, que é uma pesquisadora que ela tem feito muitos trabalhos interessantes, no qual a Gilmer, né, foi a primeira a pensar nos fractais das tranças, né? Então, hoje, Luane Bento tem desenvolvido isso de uma forma muito interessante. Então, quem tiver a oportunidade de ler Luane Bento e Gilmer também, né? Lê a um e lê a outra, né? A parte dela, então, ela fala das trançadeiras. E uma outra, então, a trançadeira é uma questão, o outro são os teares quente, né? Os teares nos dá proporção de a gente pensar que como é que eles, foi minha pesquisa de mestrado, inclusive, pensar numa matemática que não seja essa que nós estamos, que a gente consegue estar visualizando, né? Para você ver, em um tecido, quando eu fiz minha pesquisa, ao questionar acerca de como é que eles calculavam para poder fazer o tecido, eles teavam, né? Porque é passado de pai para filho, né? Não tinha, e também eles não contavam como a gente. O que a gente faz com muitas formas de matemática, fora das matemáticas que a gente está falando de outras bases, né? Porque a gente só está falando de base 10, tá? Há outras contagens, há outras bases de contagem. Então, fora dessas bases, as bases que a gente tem, que a gente vê, e a gente faz transposição didática, elas nos mostram que tem outra forma de pensar a matemática, como é pensar, por exemplo, esses teares. Eles trançam os teares sem estar medindo, sem estar... Há outra forma de pensar, tá? E que eu digo que talvez seja a mesma que nossas avós faziam quando elas faziam... quando não tinha escolaridade, e mesmo assim elas faziam tricô, né? Eu acho que é a mesma, eu estou intuindo que seja a mesma forma de pensar, tá? O importante é a gente perceber que nenhuma dessas formas são as mesmas formas que a gente traz. O que a gente faz é fazer transposição, tá? Inclusive, eles mesmo colocaram para mim, na minha pesquisa,
Um falou para mim, não, mas eu não vejo matemática nisso. Somos nós que transpomos e vemos essa matemática. A gente sabe que muitos daqueles fazeres são matemáticos, né? Eu acho que vocês veem um quadro, estou vendo o quadro, esse quadro aqui, pode ser, Conceição. Esse quadro aqui, por exemplo, é de um TA, de um TC, tá? De uma cabo-verdiana, Olga. Tá? Que, chega um pouquinho mais para o centro, Lê, eu estou vendo só um pedaço, a saia azul. Sim. Tem uma espiral, né? Aqui aqui é uma espiral, tá? Ó. Lindo. Tá? Então, muitas formas geométricas que ela traz, né? E esse outro aqui, deixa eu botar esse aqui. Aqui um outro, ó, Pano da Terra, que também é cabo-verdiano, tá? Que é um outro estilo de tear cabo-verdiano. Então, existe, além do Mancala, que a gente só fala de Mancala, mas tem vários outros. E hoje eu tenho, inclusive, gostado de pensar que a gente precisa trazer outros jogos além do Mancala. Porque o Mancala é um jogo milenar, é um jogo de tabuleiro, mas há tantos outros jogos que são de outros, né? Então, eu tenho hoje tendido, inclusive, apesar de que eu estou com um livro infantil que estou tentando publicar. Está falhando um pouquinho ali, eu não sei se é a minha, com o jogo Mancala, mas minha tendência do momento é escrever outros. Será que é minha? Agora sim, está travando um pouquinho, a gente perdeu uma parte que você está falando do livro. Sim. Eu estava falando que, apesar de que, nesse meu momento, eu tenho escrito um livro sobre o Mancala, um livro de história infantil sobre Mancala, e pretendo publicar o mais rápido possível, mas eu estou tendendo a querer que a gente pense em outros jogos, senão apenas Mancala, tá? E jogos de outros países também, de vários países do continente africano. Até mesmo para a gente ver que há uma diversidade e que nessa diversidade há muitas das questões que elas são singulares. Por exemplo, se a gente pensar no jogo da velha, tá? É o mesmo processo de vários jogos do continente africano, de vários países do continente africano, tá? Então, eu tenho tendido a pensar dessa forma. Além de, eu acho que a gente pode, na história da matemática, inclusive, começar a conversar acerca de como surgiu a matemática, tá? E aí pensar que essa matemática que é utilitária e que trazendo para o nosso país também, na década de 20, a matemática era utilitária, tá? E aí depois há a reformularização da educação matemática e ela chega a um processo que nega aqueles valores do fazer, tá? Para os valores que sejam apenas a partir do intuir, tá? Então, pensar que a matemática ela passa de um processo para outro, mas que a história da matemática nos explica muito bem e nos traz muito bem esses processos. Lio, a gente tem um estudante que levantou a mão, Ícaro. Quer falar, Ícaro? Fernando também, mas acho que ele caiu. Voltou. Ícaro primeiro, depois Fernando. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela palestra. A professora Eliane trouxe várias colocações muito importantes, inclusive, e que no decorrer de suas falas só me trouxe várias reflexões pensando em minha própria prática docente, né, como futuro docente, né, propriamente dito. E em suas falas,
quando você fala em conhecer as várias matemáticas, né? E a professora Flaviana também, ela traz de novo essa fala, eu até complemento, não só conhecer, né? Mas reconhecer, né? É algo que eu trago muito forte também desde da minha participação em projetos de iniciação científica. Muitas vezes conhecemos, mas ao passar do tempo, acabamos deixando de reconhecer aquilo, né? Aquilo, quando eu digo nesse contexto, a partir de agora, são as várias matemáticas. A partir do momento que conhecemos, reconhecemos, automaticamente nos faz refletir em possibilidades para a nossa prática docente, né? Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que ampliamos nossa visão, né, e isso acabamos, consequentemente, aprendendo algo, aquilo é fantástico quando a gente pensa em o que a gente quer oferecer para o nosso estudante, né? E aí, essas questões, quando a gente nos depara para conhecer, reconhecer as diversas matemáticas e pensar em possibilidades de ensino, isso nos dá subsídios para tal, né? E aí a gente para pensar o quanto isso é fantástico, né? Por quê? Porque isso reflete em nosso cotidiano, né? Nós estamos nos formando, e eu digo nós, desculpa, os licenciandos, né? Estamos formando, pensando em ser professores, em que realmente ofereça um aprendizado para o estudante de forma significativa. E aí eu fico até meio receoso quando eu trago essa palavra significativa nesse momento, porque alguns professores já me indagaram, né? Quando eu digo, Ícaro, o que você quer dizer em um processo de ensino e aprendizagem significativo, por exemplo, né? Porque abre-se brechas, né? E hoje eu entendo muito disso, e a professora Eliane foi muito feliz quando ela trouxe em suas palavras, né, essa questão do conhecer as várias matemáticas. Não existe somente o que estamos discutindo aqui hoje, né, a matemática quilombola, por exemplo, a africana, mas, por exemplo, como a professora Flaviana também já trouxe em suas aulas, que eu me recordei, né, a matemática, por exemplo, das cozinheiras, por exemplo, né, é fantástico. Isso me trouxe justamente uma das aulas da professora Flaviana, e ela, inclusive, relatou de novo em uma das suas aulas recentemente, né, o que a gente pode estar ofertando de modo que aquele estudante ele realmente possa aprender concatenando a formalização em que o professor está trazendo com o conhecimento que ele já possui, né? E aí está um desafio, né? Um desafio para a gente como docente. Só essas colocações que eu gostaria de trazer e parabenizar novamente a professora. Obrigada, Ícaro. Na verdade, eu admiro você muito, tá? Admiro muito você. Desejo prosperidade na sua vida acadêmica, porque você realmente demanda que a gente sejamos ótimos para te ajudar a crescer, tá? Porque você é muito bom, Ícaro. Você é muito, muito, muito bom. Não conheço os outros ainda, é porque Ícaro sempre se mostra. Então, as colocações dele sempre me faz refletir, sempre tem contribuído. Então, parabéns, Ícaro. Projetar, a gente perceber, a gente valorizar. E aí, é nesse reconhecer, é nesse processo que a gente vê significâncias, Ícaro. Então, muitos conhecimentos se dão e a gente não dá para ele o devido significado, tá? E aí eles se passam, porque são várias coisas que a gente estuda, são várias coisas que passam pela gente. Então, a gente precisa perceber o que há de importante e até quando a gente vai poder estar lidando com o que a gente não quer conhecer, né? Aí é que eu trago o que você falou que a professora Flaviana trouxe a matemática das cozinheiras. Pois é. Se a gente reconhece que o que as cozinheiras fazem é um matematizar, se a gente reconhece que os pedreiros fazem é um matematizar, se a gente reconhece que
que é aquela coisa, aquele processo interno que tem da criança dentro do útero, e que aí ela vai crescendo sem que a mãe diga, já chegou o 9º mês, você vai ter que sair. Ela não precisa dizer isso, tá? Mas há esse processo biológico, há um processo biológico, tá? Há quem saia antes, mas todas as regras têm exceção, tá? Há quem tem que sair depois, todas as regras têm exceção, e da mesma forma que alguém pode me dizer, mas essa matemática, ela vai servir só de base. Eu vou dizer, tá? E vou dizer que não existe, né? Aos matemáticos aqui, os matemáticos sabem que não existe nenhuma matemática que dê conta de tudo. Não existe, tá? É por isso mesmo que o algebrista não vai estar, ele vai estar lidando com a álgebra. Aí, os aritméticos vão estar lidando com a aritmética. E os geometras vão estar lidando com a geometria. E os estatísticos vão estar lidando com a estatística. Cada um vai estar no seu quadradinho, sabendo de tudo, reconhecendo tudo, tendo respeito ao outro. E por que não é assim com as matemáticas existentes de outros saberes e conhecimentos que a gente não domina às vezes? Por que a gente não consegue respeitar a matemática dos povos indígenas? O Fran trouxe uma questão que eu ia levantar mais do que isso, é que não é ele fez uma transposição didática da matemática, mas existe mais do que isso. Existem indígenas que a contagem dele não é de base 10, tá? Que se você der 2 folhas e uma flor para eles e perguntar quantos elementos tem ali, ele vai te dizer que são 2, porque são 2 folhas, vai ser um elemento igual a 1, e mais uma flor, que é outro elemento. Então, são outras formas de contagem. E se a gente consegue respeitar isso, se a gente consegue entender esse processo, reconhecer esse processo, respeitar esse processo, por certo, a gente não vai ter o perigo da história única, né? Porque vai ter várias histórias, né? Agora, eu também estou orientando uma pesquisa que é de Thelma, que ela fala sobre a matemática da farinhada. Se a gente consegue perceber que aquilo que existe naquele processo ali é uma matemática, ou matematizar, tá? De um povo que não precisa ter o mesmo olhar matemático eurocêntrico que nós aprendemos a ter na sala de aula. Então, é sobre isso que a gente precisa conversar, né? A etnomatemática precisa estar, como o De Ambrosio fala, que a gente precisa estar para a vida, né? Não para a morte. Então, se a matemática está para a vida, ela vai te trazer felicidades e ela vai trazer para você uma tendência à relação de equidade. Mas se essa matemática ela está para diferenciar você, ela com certeza não está para a vida, porque ela vai deprimir o outro, ela vai deixar um muito bem, né? Que existe um vai estar muito bem porque reconhece tudo, está dentro dos seus saberes, mas e o outro? E o saber do outro que está sendo negado, né? Então, essas coisas que a gente precisa estar pensando. Mas vamos lá, desse pedestal, né, Liana? Descer desse pedestal e perceber que a gente não conhece nada, né? Nada. Ninguém. Esse mundo está começando. Cada dia que a gente aprende mais uma coisa, a gente diz, aquilo ali, pois é, o mundo está começando. Fernando tem uma fala e depois Getúlio. Deixa Fernando primeiro, que ele está com a mão levantada há um tempão, deve estar doendo o braço aí, Fernando. Professoras, Fernando, me permita rapidinho. Desculpa interromper, está tão bacana. Mas só lembrando que a gente vai até 8h10, né? Pode ficar mais um pouquinho, porque é mais ou menos o horário aí que está terminando, né? Esse tempo de alguns estudantes que estão aqui. Mas a gente pode continuar a conversa, tá? Só chegar esse horário 8h10, 8h15, tá bom, o pessoal começar a sair um pouco, mas só avisando. E eu peço desculpa aos outros que eu falo muito. Oxe, que nada. Fernando, vai lá. Vai lá, Fernando. Boa noite a todos, né? Boa noite à professora Flaviane, boa noite à professora doutora Eliane também. Essa fala sua, professora, foi muito bom para mim, né? Me fez me sentir mais seguro, né? Quanto à minha linha de pesquisa para o meu TCC também, que é sobre
as etnomatemáticas, junto com a educação matemática, né? E eu queria mais saber uma pergunta. Sim, É sim. assim, das várias propostas de etnomatemática que eu achei, eu sempre achei assim para relacionar essa etnomatemática com a matemática acadêmica. Aí eu queria saber, assim, dentro desse processo de decolonização do ensino, como para além do currículo, né, porque é necessário decolonizar o currículo para que essas propostas elas sejam encaixadas, tá? Mas assim, como que seria propostas educativas, né, baseadas na etnomatemática para serem aplicadas, né, no cotidiano do aluno, mas sem estar trazendo essa etnomatemática para relacionar com o objeto matemático acadêmico. Certo. Você Sem teria fazer transposição didática, né, Fernanda? isso. Assim, Pois é. seria o estudo a partir da etnomatemática e não a etnomatemática para relacionar com a matemática acadêmica. Pois Eu é. queria A saber como seria esse melhor, caminho. pois é. A melhor forma que você tem de estudar essa etnomatemática, sem que você faça essa tal da transposição didática para poder entender essa matemática nossa hoje, Fernanda, é a partir da história da matemática. Tá? Então, na história da matemática, você vai ver, e estudando a história da matemática, você vê o sistema de numeração, por exemplo, acho que é muito, muito importante. Tá? O sistema de contagem e de numeração é muito, muito importante, inclusive para você poder reafirmar que não dá para hoje a gente achar que o nosso sistema, esse indo-arábico, tá? É um sistema único, e porque não faz mais sentido, a gente nem mais acredita nisso, acho que não tem mais quem acredite nisso, né? Que o sistema indo-arábico é um sistema único, não dá mais para a gente acreditar nisso. Mas eu acho que uma pesquisa muito interessante é a partir da história da matemática sobre contagem e sistema de numeração. Acho que... Mas Tá que certo. bom, Fernando. A sua pesquisa é sobre o quê? O que você tem? Sobre propostas educativas para o ensino de matemática. Aí, dentro das propostas, tem o sistema de numeração Guarani, dos povos Guarani lá de Nibiguaçu, né, de Santa Catarina. Tem jogos africanos, Xisma. Tem também sobre propostas, análise probabilística nos jogos de Búzios, que é uma da outra proposta. E tem também o estudo de fractais com o trançado de cabelo, né? A partir das tranças de cabelo. Sim, Então, tem os jogos a partir dos oduns, tá? Que você trabalha com binário 0 e 1 e 0, que também, né, você não precisa fazer transposição didática. Você já está respondendo uma coisa que eu ia falar, viu, Lê? Eu ia falar assim, dei ideia, mas deixa eu dizer tudo, depois... Deixa Getúlio dizer, depois eu pedir essa fala sua, essa contribuição sua. Tá? Então, acho que é bem, acho legal também, né? E agora tem, porque os oduns, eles são a partir do tronco urbano, né? Mas tem, eu acho que é Lutano Odum Lutano. Eu vejo o nome e mando para vocês, que é Lutano Lubano, que é a partir do tronco banto. Tá? E que também é dessa forma, você faz a leitura a partir de você faz um bocado de traços, depois junta os traços, de 2 em 2, o que sobra vai formar o binário, e ele é binário. Então, é muito interessante também, tá? É do povo do tronco bantu. Certo? Acho que eu só queria só falar mais alguma coisinha, se me permitem. Também sobre a dificuldade de implementar isso em sala de aula, né? Seja pela dificuldade da direção, seja a dificuldade até dos próprios colegas. Eu digo isso porque, assim, certa vez eu tentei, no AVA, no ambiente mudo, né, que a gente usa, eu tentei ensinar análise combinatória a partir do búzio, né? Ou seja, numa moeda, quando a gente vai jogar, a probabilidade de cair cara ou coroa. Aí era só passar isso para o búzio, ou seja, a probabilidade de cair aberto ou fechado. Aí, ou seja, apenas uma imagem que eu coloquei no ambiente virtual gerou uma confusão, sabe?
E, assim, né, são essas dificuldades que a gente tem de se implementar por falta de conhecimento dos colegas e tal, do entendimento dessas causas que são necessárias. Pois é, Fernando. Isso é para a gente ver, porque etnomatemática é uma educação que ela é transdisciplinar, né? Então, ela é transcultural, né? Ela atravessa as relações, ela atravessa os muros, tá? Ela é interdisciplinar e atravessa os muros. Então, eu acho que, para a gente pensar nisso, foi o que eu falei durante o processo, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa, primeiro, decolonizar as ciências. Aí a gente precisa quebrar os racismos existentes, né? Se o nosso colega não consegue se relacionar com outro signo por causa do racismo que ele tem religioso, tá? Então é lógico que ele vai infestar isso em todo o processo, que às vezes a criança que a gente está lidando, o aluno que a gente está lidando, não está nem aí para isso, ele quer aprender de uma outra forma, mas são nossos colegas que é o adulto que precisa primeiro a gente trabalhar a cabecinha, tá? Então a gente precisa, aí não é mais descolonizar não, Fernando, aí é realmente decolonizar. A gente precisa criar ações para quebrar essas epistemes todas, tá? Para que o outro consiga compreender que não é só a forma dele ver e pensar que é real, que é existente, que pode ser única, que você pode muito bem, que ao você trazer uma moeda, tá? Ou você trazer um búzio, você vai estar trabalhando da mesma forma, vai estar trabalhando com vertente diferente, tá? Ou se você até esse traçadinho daqui, que vai ser do Lutu, não sei, eu vou ver o nome depois direitinho, é uma outra forma de você traçar e pensar nesse binário. Então, mas é preciso quebrar isso. Agora, não se recolha, não, tá? Em frente, porque é bem assim que a gente quebra esses valores. Porque saiba você que quando eu terminei, quando eu defendi, eu entrava em seminários, entrava em palestra para tomar tanta pancada, meu Deus do céu. Porque as pessoas, o que hoje já muita gente discute, as pessoas não acreditavam, não discutia, discordava, sabe? Mas nem isso me fazia eu voltar atrás. Os matemáticos hão de dizer que etnomatemática não é matemática, tá? E aí você há de mostrar para eles as diversas matemáticas, inclusive as aplicações da matemática, tá? E aí, os colegas da educação, se etnomatemática não é da matemática, ela também não é da educação, porque os colegas da educação também não aceitam ela nesse local. Somos nós que precisamos estar percebendo o que a gente está trazendo para a sala de aula, sem nome nenhum. Eu não quero nomeado, não. Eu não quero que eles entendam Oduns pensando em religião, não. Quero que eles entendam Odum pensando no que eu quero discutir com eles, que é o binário 010101, tá? Que é probabilidade, que eu estou trabalhando com estatística. Tá? Então, independente do que a gente vai discutir. Agora, paralelo a isso, a gente precisa conversar com essas pessoas acerca da religiosidade. Porque a gente não pode perder a oportunidade de tecer um tema e desse tema a gente abrir. É o que eu falo de Mancala. Não dá para a gente falar de Mancala, jogar só Mancala. Não. Para falar de Mancala, a gente precisa trazer de que Mancala estou falando, falar sobre os processos dele, o país dele, para depois que a gente jogar. Da mesma forma que se você vai trabalhar com búzios. Né? Primeiro, a criança precisa conhecer o cauri, conhecer o búzio, saber um pouco das histórias dos búzios, e depois você vai. E pensa você que riqueza que tem, né? De ter esse campo todo bem geral, perde nossos colegas que não abrem as mentes. Getúlio? Obrigada a você também. Boa noite. Pedir Noite. licença a Lincoln e a Eliane e Flaviana para começar fazendo um convite, né? O AIA foi prorrogado, né? As nossas lições eram até dia 30, então, mas, desculpa, gente, foi prorrogado até dia 15. Então, se vocês quiserem também, né? Nós temos aí 4 sessões, né? Tivemos 2, né? Com essa segunda hoje, tem mais uma semana que vem, e tem a quarta daqui a 15 dias. Então, são 4 sessões seguidas nas discussões sobre etnomatemática. Então, eu quero convidar os estudantes a submeterem, né?
resumo, vocês podem fazer essa submissão, apresentar, e em seguida que vocês apresentam, e só em dezembro é que vão dar o texto final. Então, como o Lincoln certamente está divulgando isso com vocês, então o seminário AIA foi prorrogado até dia 15, é um convite, pedindo licença para fazer esse convite. E, de certa forma, a pergunta que eu ia fazer, a Fernanda já fez, que, na verdade, eu queria justamente trazer aproveitar que Liu, né? Liu é uma das primeiras pessoas que começou a discutir etnomatemática associada às questões raciais, né? E ela falou muito bem aí, e eu chamo de Liu por conta da amizade de muitos anos, né? Professora Eliane, mas ela é uma das primeiras pessoas, ela e o Ivanismo, que começaram a discutir a questão da etnomatemática com a questão racial, né? As pessoas, em geral, associam a etnomatemática, a essa etnia, a questões de raça. Mas Ambrosio ele já falou muito tempo atrás que, desde quando ele pensou o conceito, embora ele tenha pensado a partir de um trabalho que ele fez no continente africano, esse etnomatemática não tem nada a ver com raça, com etnia, né? Então, é tanto que a gente associa a outras coisas. Mas minha pergunta vai nesse sentido também, casando com o que o Fernando falou. Eu queria só questionar, enquanto professora de uma instituição que tem a disciplina etnomatemática, eu queria que você, né, já que você vivenciou esse processo quando a gente estava aí em São Paulo, né, de quando a Universidade Federal do ABC criou aquela disciplina etnomatemática, que foi aquela polêmica, né? Eu não sei se você continua a acompanhar esse processo, só para parar para tentar socializar com a gente, caso você consiga fazer isso, né, de como está esse processo, né? Se existem muitas instituições que oferecem, que eu sei muito poucas, né, que oferecem uma disciplina específica de etnomatemática. A gente está aí discutindo essa área, né? E você falou aí, está desde 1970, e a gente tem muito poucas instituições que ainda oferecem a disciplina, e como você oferece na instituição que você trabalha, eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Bom, para minha felicidade, né, eu sou da Unilab, que é uma instituição que ela nasce a partir de políticas públicas, né, uma política de integração Brasil, África, o continente africano, de países de língua portuguesa. Então, para minha felicidade, a gente tem uma proposta que é afrocentrada. Então, nessa perspectiva, é que a gente tem a etnomatemática como uma disciplina obrigatória no curso de pedagogia. Por quê? Porque o curso de pedagogia é um curso em que as pessoas, no geral, entram porque não querem lidar com a matemática. Então, a gente precisa quebrar. Se a etnomatemática tem como propósito quebrar esses estigmas existentes que distancia a pessoa do conhecimento, então, essa proposta dele está na pedagogia justamente por isso aí. Hoje, eu conheço mais 3 instituições que também estão levando a etnomatemática para seus currículos como obrigatória. Dessas 3, só uma que está já como obrigatória, tá? Uma outra que está como obrigatória, as outras estão ainda como disciplina optativa. Nesse processo que você traz, Getúlio, do FABC, o que ele fez como alternativa? Ele tirou o curso da matemática, botou em outro curso e tirou o nome etnomatemática, mas continuou com toda a ementa que eles tinham. Como a Cássio, que passou pela Unilab, né? Ele hoje é quem está à frente do curso de Relações Internacionais. Então, a pretensão, inclusive, é de que se coloque, que seja uma disciplina obrigatória. Ela está optativa, viu? Mas a perspectiva é que ela passe a ser obrigatória. Mas não é fácil, não. Não é fácil, porque a gente precisa quebrar isso dentro dos nossos colegas, né? São os nossos colegas que teimam em radicalizar e querer ter uma história única. São os nossos colegas que são duros. Então, a gente precisa quebrar isso. E sabe como é que a gente quebra? Dessa forma. A gente quebra com o que o AIA está fazendo, tendo toda semana uma discussão, uma roda de conversa com profissionais que são da etnomatemática, faz com que apareça mais um outro, né? Por isso que o Fernando, o Ícaro e qualquer um de vocês que tem interesse de escrever acerca da etnomatemática, tá? Eu digo para vocês, sejam motivados
fazer e apresente agora no AIA, tá? Inclusive porque é um campo que ainda está pequeno, a possibilidade de você crescer com ele é muito grande, tá? E quando você consegue compreender que, independente de que tempo você utilize, essa matemática que você vivencia, ou essa vivência que você tem com o mundo, é uma vivência que te traz, te aproxima de uma relação matemática, tá? Então, quando você começa a pensar nisso, aí você começa a olhar o tempo e ficar viajando nessas relações, tá? E aí começa a querer pesquisar outras formas que, como o Fernando acabou de trazer, outras matemáticas que são a matemática dos indígenas, que sejam a matemática, outras formas de contagem de outros povos, que seja a partir de outros jogos de outros povos, que seja feita ou transposição ou não, tá? Mas que a gente começa a ficar interessada em conhecer isso. E eu digo para vocês, vão lá, né? Acho que a Flaviana está hoje, é uma pessoa que está hoje bem próximo, né? Que aí eu vou poder estar orientando todas essas pessoas a esse trabalho, né? Flaviana, dando trabalho para você já. Tá. Todos os trabalhos que possam ser escritos, para a Ipuaia. E que lá a gente vai ter um momento que é de conhecimento maior, porque pense vocês estarem dialogando que você tem interesse com o grupo outro que também assim pensa, né? Então, é assim que a gente cresce. E é assim que qualquer área do conhecimento cresce. E é assim que surgem as áreas do conhecimento, né? Porque quando o outro começa a acreditar naquilo e começa a visualizar e ver que, diferentemente do que o eurocentrismo traz, é a gente pensar que essa dicotomia de saber e de ciência, ela não existe dentro de uma relação que seja decolonizada, que não existe dentro de uma relação que seja da matemática, por exemplo, da etnomatemática, por exemplo, porque esse saber existente é um saber que é científico. Esse saber do que a cozinheira faz, que o pedreiro faz, que o marceneiro faz, que sei lá quem faz, esse saber é um saber científico, tão científico quanto o que as ungueiras fazem, o que na farinhada as mulheres da farinhada fazem, do que no MST quem faz os plantios fazem, tá? Então, é preciso que a gente se aproxime a partir desses conhecimentos. Eliane, você acabou respondendo o que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar assim, que tem muitos alunos aqui que estão prestes a escrever TCC, e aí o que você indicaria que eles pesquisassem se eles quisessem ir para a linha da etnomatemática, né? Você deu várias ideias aí, se você quiser fazer mais algumas contribuições. E também, para a zona rural, por exemplo, eu acho que, poxa, é de extrema importância que se tenha um olhar para essa área, né? Que eu indico, inclusive, o trabalho de dissertação de Getúlio Silva, né? Getúlio, por favor, coloca à disposição, porque acho que é muito importante. Quem será, Getúlio? É Getúlio. Tá, Getúlio? Então, eu acho que assim, é de extrema importância, tá? E eu acho que trazer o mais próximo possível, porque às vezes a gente fica procurando conhecimento que são distanciados, tá? De outras culturas. É importante também. Mas para TCC, que é rápido, tá? Eu digo que TCC é um negócio assim, TCC é um estágio da gente pesquisar. Então, faz nesse estágio uma pesquisa mais próxima, da cultura mais próxima, e aí depois desenvolva ela e vá para o mestrado aprofundando, né? Porque como TCC é um negócio rapidão, né? A gente mal pensa e já acabou o período. Não dá tempo de querer abraçar o mundo, né? Sim, não dá tempo. Abraça o mundo próximo. Eu não estou vendo essa rapidez não, viu? Mas enfim. Depois que passar, você vai ver, Ícaro, como é que foi rápido, que você nem viu. Foi, cara, com certeza. A teoria da relatividade está aí. Quando você está dentro do processo, depois que acaba, muda completamente a noção do tempo. Eu tenho achado muito interessante também, são os fractais, viu? Já chegamos no tempo, né? São os fractais, tá? Eu acho que... Quando o Lincoln abre a câmera, ele já fica com medo. É isso. Tá ok, eu já estou terminando, gente. Eu indico também os fractais para vocês. E boa noite, e a gente conversa em outro momento. E meu e-mail é Eliane Costa Santos,
gmail.com, e a gente vai dialogando, mas Flaviana é a pessoa que eu diria para você que cole nelas. Faça a ponte. E Getúlio, não deixe Getúlio longe não, viu? Getúlio é um potencial. Então, vai lá, Canarinho. É Canarinho para mim, né? Na intimidade. Vai lá, É bondade dela, viu, gente? Olhe, era aproveitar aqui os estudantes, né, e os demais que vieram participar. Quero agradecer muito e dizer que na semana que vem, Eliane, é Getúlio, né, Getúlio? Getúlio, professor. Semana que vem, segunda-feira, é Getúlio que vai estar aí, Getúlio e Fernando, que vão estar dialogando aí com a gente. Professora Eliane, eu não quis cortar, não, quando eu liguei a câmera. Mas é porque senão, no instante, os professores vão ficar dizendo, ficaram lá, não vieram para a minha aula, não sei o quê. Sim, não. Gente, eu entendo Não é, Flaviana? Vai para a sala, vai para outra aula, Muito obrigado, Eliane. Com certeza, uma contribuição assim enorme para esses estudantes, né, que estão aí em formação, que com certeza assim vão levar para a sua vida acadêmica, vão levar para a sua vida pessoal, né, para suas relações. Obrigado mesmo. Ótimo quando o Getúlio, né, mandou o seu nome, falou: Lincoln, vamos ver se a gente faz essa parceria. Estamos a parceria, né, Baobá e GEPEN, e a gente só tem a ganhar com essa parceria aí. Só a gente sabida, só a gente muito sabida. E ótimo. Ok, obrigada a vocês, tá? Eu agradeço, inclusive, pela auditiva, né? É importante isso. Eu gosto mais do dialógico, viu? Por isso que eu elogiei o Ícaro, e quero que todos os outros se motivem a fazer várias perguntas, como o Ícaro, como o Fernando fazem, assim, sem medo de falar, porque falando que a gente já vai aprendendo. Eu acho que eu ganho muito mais do que vocês. Estar aqui, com certeza, eu quem ganho, né? Essa troca me faz bem, me faz, inclusive, aprender bem mais, tá bom? Maravilha, Mara Flaviana. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui, dialogando também, aprendendo com Eliane, com Getúlio, com todos, com Fernando, com o Ícaro e com os demais que estão só aqui no chat. Aí o pessoal que já está dizendo que estava sem tema, que já abriu ideias para o TCC. Né? Eu sabia que ia sair alguém de etnomatemática aqui depois dessa Mas a gente tem muita gente boa sobre esse tema para a gente poder, muitas fontes para a gente beber, né? Sobre concorrência, viu? Com certeza. Na próxima semana com o Getúlio, aí é que os temas vão fluir. Vão guardando para a próxima semana, vocês verão. Mesmo. Pois é. Gente, a Eliane me botou no fogo aí, ó. Quando começar a discussão de vocês... Que responsabilidade, olha. Quando vocês forem falar de etnomatemática, comecem sempre falando de decolonialidade do saber, viu? É importantíssimo mexer nessa ferida. Mexer, que a gente precisa, que não dá mais para poder a gente ficar nesse diálogo de etnomatemática sem dizer por que a gente está fazendo isso. Né? Você está fazendo isso porque a gente precisa de outros olhares, quebra de epistêmios, tá? Então, a gente está precisando fazer com que percebam que a gente não quer mais esse currículo, que a gente precisa de outro currículo, que não dá mais para muita gente estar aí longe da matemática, de ficar procurando cursos que não sejam da matemática, que seja reprovado na matemática o tempo inteiro, porque pensa que matemática é só e unicamente números. Números também, mas não só e unicamente. Obrigada e boa noite para todos nós. Obrigadão, Eliane. Volte sempre, essa casa é sua. Ok, obrigada. Valeu, boa noite, gente. Boa noite, gente.